Quero saudar a todos os que se encontram no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e a todos que nos seguem pelos meios de comunicação, TV, rádio, pelas redes sociais. Saudar os senhores bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas, e especialmente a todos os leigos e leigas do Brasil, neste ano dedicado ao laicato. Que possamos todos ser de verdade sal da terra e luz do mundo. O tema de hoje, esse primeiro dia da novena, nos fala da obediência de Jesus e de Maria. Podemos dizer que, lendo as Escrituras, a graça maior de Maria e de Jesus foram ser obedientes a Deus. A palavra obedecer vem da língua latina ob audire, saber ouvir. Portanto, queridos irmãos e irmãs, só obedece quem sabe ouvir. Somente quem sabe ouvir, somente quem está atento para ouvir, para escutar, é que pode conhecer o que se pede e poderá obedecer ao que ouve. Quem tem os ouvidos fechados para a palavra de Deus, quem tem os ouvidos tapados à voz de Deus, quem não dá atenção a Deus e a sua palavra, não ouve, não escuta, e, portanto, não obedece. Não nos esqueçamos que o pecado entrou no mundo pela falta de ouvir e respeitar a palavra de Deus. Isso nós encontramos na história de Adão e Eva, os pais da humanidade nascente, que não obedeceram, não quiseram obedecer à voz de Deus, rejeitaram a Deus e a sua palavra de salvação, preferiram seguir a voz de uma criatura, a serpente, a seguir a voz do Criador. E assim, o pecado entrou no mundo e marca a nossa realidade. Foi preciso que Deus, no seu infinito amor e misericórdia, no seu plano de salvação, enviasse seu Filho, Jesus, obediente até a morte, nascido de mulher, Maria, concebida sem pecado, e obediente à sua voz para nos libertar do pecado e da morte. Quantas vezes Maria escutou e recordou em suas orações, em sua comunidade de fé, a palavra escrita no livro de Samuel, a respeito do chamado vocacional do profeta. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Do primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Quantas vezes recordou o chamado e as palavras de Deus, convidando a Abrão a obedecê-lo, para ser pai de um povo novo, o povo de Deus, o povo da aliança.
Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. O livro do Gênesis, no capítulo 12. Abraão obedeceu, não foi surdo à voz e ao apelo de Deus. Por isso, tornou-se pai de numerosos filhos, pai da aliança entre Deus e a humanidade, no seu processo de renovação e salvação. E não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, que da descendência de Abraão, obediente a Deus, nasceram Maria e Jesus, filhos da obediência. E como não recordar Moisés, que embora relutando, obedece à voz de Deus que o envia como libertador do seu povo prisioneiro e oprimido pelo faraó e os egípcios. Eu vi o sofrimento do meu povo, e você, Moisés, vai em meu nome libertá-lo. Do livro do Êxodo, o capítulo 3. E Moisés, obediente a Deus, mesmo nos sofrimentos, e apesar da desobediência de muitos do seu povo, vai conduzir este povo em direção à terra prometida. Maria e Jesus aprenderam, portanto, ouvindo a palavra de Deus, que esta palavra é viva e eficaz e leva à salvação. Ao contrário, como diz o Salmo 115, quem ouve os ídolos, que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, quem ouve os ídolos, certamente chegará à perdição e à infelicidade da sua vida. Assim, queridos, sabemos, pelo conhecimento das Escrituras e, quem sabe, pela experiência pessoal nossa, dos nossos familiares e amigos, que obedecer a Deus leva à vida. Desobedecer a Deus leva à morte, ao sofrimento, à infelicidade. Por isso, à luz desta catequese tão clara e próxima de nossas vidas, entendemos as palavras de Maria como resposta ao anúncio do anjo Gabriel. Obedecer a Deus. Mesmo não compreendendo tudo no momento, prefere seguir a palavra de Deus a seguir a sua opinião ou a de outros. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E também José, seu esposo, prefere seguir a palavra de Deus à opinião dos outros. Coloquemo-nos a serviço como Maria, que humildemente se deixou levar pela vontade de Deus. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O Evangelho de Lucas, o capítulo 1. E quando Jesus, procurado pela sua mãe, seus familiares, no meio de uma multidão faminta de consolo e de saúde, Jesus responde à interpelação do povo que diz: tua mãe, tua família te procuram.
Jesus, olhando para a multidão, diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem, colocando-a em prática. Lucas 8. Para ser seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, não basta escutar a sua palavra, como aquela multidão. É preciso escutar e colocar em prática, isto é, obedecer. E como não lembrarmos tantas insistências de Jesus, narradas em tantas páginas do Evangelho? Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6. E no Monte das Oliveiras, diante do sofrimento e da morte iminente, Jesus proclama em seu ato definitivo de amor: Pai, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Mateus 26. Queridos irmãos e irmãs, nós não estamos aqui fazendo discursos vazios ou ensinamentos sem valor. Nós estamos aqui celebrando a fé e a obediência a Deus, a exemplo de Jesus, de Maria, dos apóstolos, dos santos, das santas, dos mártires. Estamos aqui lembrando tantos nossos antepassados, familiares, que vivificaram suas vidas na obediência a Deus. E até podemos dizer que foi na obediência aos seus patrões que iam receber uma visita ilustre de um nobre em sua casa, que os 3 pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Diz a história, segundo os relatos, a aparição da imagem ocorreu na 2ª quinzena de outubro de 1717, quando Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, conde de Assumar e governante da capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, estava de passagem pela cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Estava indo em direção à cidade, à Vila Rica. Os pescadores Domingos Garcia, João Alves, Felipe Pedroso, rezaram para a Virgem Maria e pediram a ajuda de Deus para a pesca que iriam realizar. E acharam a imagem de Nossa Senhora, que nós veneramos sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Na obediência a um trabalho, na fé em Deus, na intercessão à Virgem, dá-se o milagre que celebramos. Que nossa resposta aos apelos de Deus e de sua palavra seja decisiva e corajosa, como a de Pedro. Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ou ainda, a confissão de fé de Pedro em Jesus: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. João
6. Tenhamos convicção, irmãos e irmãs, obedecer a Deus e a sua santa vontade, ouvir e prestar atenção de verdade à sua palavra, seguir a Jesus, o Filho unigênito do Pai, imitar Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe, é certeza de bênçãos e de graças de Deus na nossa vida e na vida de nossa família e de nossa pátria. Que o Espírito Santo de Deus paire sobre nós, como pairou sobre Jesus, Maria, os apóstolos, para que possamos realizar as obras de Deus. Sermos fecundos na fé, na esperança e na caridade. Amém. Salve Maria! Salve Maria!